Depois você pode pegar a Bíblia e acompanhar, viu? Você não achar que a gente está inventando alguma coisa aqui, por favor, no nome de Jesus. Vamos em Marcos, no capítulo 7, no versículo 31. O Senhor Jesus está em uma cidade ali chamada Decápolis, e naquele lugar trazem a Jesus um rapaz, um homem, que era surdo e ele era mudo. A Bíblia fala que, inclusive, que era gago. Mas vamos lá. A Bíblia diz no versículo 31 o seguinte, Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidônia, seria Jesus, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Vamos parar bem aqui no versículo 33. A Bíblia diz, então, que o Senhor está ali naquela região e trazem, então, para ele um homem que não ouvia, ele era surdo e, por isso, ele tinha dificuldade de falar. E bem aqui, no mundo espiritual, a gente já entende. Se você não ouve, você vai ter dificuldade de falar sobre o assunto. Por exemplo, a pessoa que dá muito ouvido à fofoca, ela vai ter facilidade em fofocar. A pessoa que ouve muito a reclamação, ela vai ter muita facilidade em ser uma pessoa reclamona. Uma pessoa que não ouve, então ela vai ter dificuldade de falar também. Trazendo isso para a palavra de Deus, se você não ouve a respeito da palavra de Deus, vai ser difícil você falar a respeito da palavra de Deus. E por que é necessário você falar a respeito da palavra? Porque a Bíblia diz que a nossa boca, os nossos lábios, têm poder para amaldiçoar e têm poder para abençoar. Como é que você vai amaldiçoar as obras do diabo se você não entender, se você não compreender ouvindo? Como é que você faz isso? Como é que você vai abençoar, de acordo com a palavra de Deus, mediante o ensinamento da palavra, se você não parar para ouvir? Então, compreenda aqui a revelação da palavra, bem aqui. Se você tem dificuldade de ouvir, você vai ter dificuldade de falar. Se você não consegue entender o que a palavra de Deus diz, como é que você vai falar, né? Você vai agir com autoridade? É necessário. E o que Jesus faz, então, quando ele percebe, né, que aquele homem ele não ouvia e ele tinha dificuldade, então, de falar? O que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Tira aquele homem do meio da multidão. E por que Jesus tirou aquele homem do meio da multidão? Porque quando tem muita gente perto, a gente fica meio amuado, acuado, e as pessoas começam a falar, o barulho da multidão. Já viu o estádio de futebol? Já viu quando acontece acidente de trânsito? E aí aquele monte de gente lá amontoa? Então o que Jesus faz? Tira o povo, na verdade tira aquela pessoa, o homem, do meio da multidão, e aí ele faz ali o milagre, ele opera o milagre, né? Ele pega o homem, ele ora, ele cospe e toca na língua do homem, isso é Jesus. E aí o homem é curado, se você continuar lendo a palavra de Deus. Então são 2 passos bem aqui, vou recapitular com você. Você quer viver com Deus, você quer viver, né, caminhando com Deus, você quer ter fé, você quer ser mais ousado no falar, você quer ter um falar mais positivo, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. E para você aprender a dar ouvidos, você precisa sair do meio da multidão. Da multidão de gente que só reclama, da multidão de gente que só fala que não vai dar certo, da multidão de gente que só fala, né, só coloca você para baixo, mas você está doente, mas você não muda, mas isso, é aquilo, todo mundo na tua família tem esse problema, você precisa sair do meio. E quando eu falo sair do meio, não é você se ausentar da presença das pessoas, é você parar de dar ouvidos, E talvez sim, seja se ausentar da presença dessas pessoas, né? Estou falando de ignorar, de destratar, não estou falando para você se achar melhor do que elas. Eu estou falando para você que para você agir em fé, para que Deus venha ali operar o milagre, talvez você que esteja assistindo, você está num leito de hospital. Você está numa cama, debilitado. E a multidão em cima de você só diz, olha, faz isso, faz aquilo outro. É assim, toma banho disso, faz a não sei mais o quê. E você já, tanta gente falando que você não consegue entender que Deus está querendo é outra coisa de você. Que você saia do meio, que você ouça Ele, que você dê ouvidos a Ele. Meu irmão, nós aprendemos aqui, do lado daqui, na Igreja da Graça, sobre determinação. Determinar. Sobre ligar na terra para Deus ligar no céu.
E isso é um aprendizado diário. Se você não aprender a confessar com os seus lábios, se você der ouvidos para a multidão, ao que a multidão fala, e você não confessar a palavra de Deus, as coisas não vão acontecer. Você precisa falar de Deus. Você está doente, Senhor, eu estou curado, meu corpo é abençoado. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por mim. Pelas feridas de Jesus eu fui sarada. Se você está com um problema, com uma dificuldade, é na mente, Senhor, a minha mente é a mente de Cristo. O apóstolo Paulo declarou, porque vós tendes a mente de Cristo. Então, se você tem qualquer problema, você tem que falar, mas falar da palavra de Deus. Mas, pastora, como é que eu vou falar? Você precisa ouvir. Ouviu, falou. E se tem muita gente perto, sai do meio da multidão. Deus quer te abençoar. Dê ouvidos à palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. E essa palavra tem poder para te levantar da cama, tem poder de te curar de ansiedade, depressão, de qualquer problema, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual. A palavra de Deus é poderosa. Curou esse homem e cura você também no nome de Jesus.